Na fábrica de móveis Veresk, o trabalho estava a todo vapor. Nas oficinas, estavam fabricando molduras. Na área de montagem, estavam montando sofás e camas. Cada um estava fazendo a sua parte. Mary, uma jovem faxineira, também estava trabalhando duro, limpando as instalações do escritório e ouvindo sua música favorita nos fones de ouvido para facilitar o trabalho. Ela nem percebeu que começou a cantarolar a melodia em voz alta, pois era muito boa nisso, não era pior do que uma cantora profissional. As moças do departamento de contabilidade até ouviam, e somente a economista-chefe, a danada da Ellie, jogou a caneta irritada sobre a mesa e se aproximou da faxineira, puxando-a pelo braço. Ela deu um pulo, imediatamente tirou os fones dos ouvidos e olhou para ela de forma incompreensível. O supervisor gritou com a faxineira: "O que pensa que está fazendo, seu cantorzinho? Não estamos em um teatro e não há necessidade de fazer um show aqui. É melhor você limpar o chão corretamente e não abrir a boca quando não for solicitada." Mary corou como um lagostim cozido, percebeu que havia cantado em voz alta, pediu desculpas e continuou seu trabalho. Mas Ellie ainda estava em seu encalço, seguindo-a, procurando falhas, fazendo-a lavar novamente o escritório 2 vezes. Era tão humilhante que a garota queria responder àquela bruxa, mas se conteve e ficou em silêncio, mas pensou consigo mesma: "Bem, nada. Vou conseguir o dinheiro e entrar nos estudos de canto de qualquer maneira. Vou limpar o nariz delas. Eles só sabem bater e humilhar. Cobra coletiva." Ela finalmente terminou seu trabalho e foi para o quarto alugado. Já na porta, ela foi recebida por seu gatinho favorito, Snowball. Ela o havia pegado recentemente perto da lixeira, alguém o havia jogado fora e sua perna estava quebrada. Como ele guinchava de pena, como pedia ajuda. O coração da moça não aguentou e ela levou o gatinho para sua casa, correndo um grande risco, pois a proprietária havia lhe advertido para não levar nenhum animal. Mary o levou ao veterinário, pagando até o último centavo pela consulta. O gatinho foi engessado e recebeu muitos medicamentos, pois estava em um estado de abandono. Mary levou seu animal de estimação para passear e ele ficou engessado por 3 semanas, mas só foi removido recentemente. Snowball era muito leal à sua bondosa dona, que o abrigava e cuidava dele, e sempre esperava, pacientemente, por ela no tapete do corredor, depois do trabalho. Assim que Mary entrava, ele imediatamente pedia uma mão e ronronava, acariciava, balançava o pescoço e pressionava confiantemente seu corpo franzino contra ela. Nesses momentos, Mary se sentia tão bem, tão aquecida, que todas as ofensas e tristezas pareciam evaporar, e um sorriso aparecia em seu rosto novamente. E foi assim hoje. O ronronar acalmou rapidamente a patroa. A raiva da desagradável Ellie desapareceu, restando apenas uma leve tristeza. Ela queria ligar para a mãe, pois não se falavam há muito tempo. Então discou o número dela. "Olá, mamãe. Como você está? Como você está? Como está a sua saúde?" Sally respondeu: "Filha, estou tão feliz por você ter ligado. Estou bem. Não se preocupe, querida. Liguei para o veterinário Zack ontem e ele receitou uma pomada para mastite. O celeiro do vizinho pegou fogo, vovó Louise. Você pode imaginar? Os netos dela estavam brincando com fósforos. Por que continuo falando de mim e de mim? Como você está? Gosta de seu trabalho? Tudo está indo bem para você? Estou muito preocupada com você. Como está se virando sozinha, em uma cidade grande? Por que não vem pegar mais picles? Eu fiz queijo de cabra e cogumelos secos. Vai ser mais fácil?" Mary pensou consigo mesma. "Sim, tenho certeza de que vai ficar tudo bem com um megalomaníaco desses. Não tem mais jeito." Mas em voz alta, ela respondeu alegremente: "Sim, estou bem, mamãe. Não se preocupe, não sinto falta do Snowball aqui.
Ele é tão engraçado, esperando por mim, me acariciando. Quando eu sair de férias, vou procurá-la imediatamente. Vou ajudá-la. Sei como é difícil para você ficar aí sozinha com a casa e as hortas. Depois da conversa com sua mãe, começaram a vir à mente passagens de sua infância difícil na aldeia. Mary cresceu no vilarejo. Sua mãe trabalhou a vida toda como leiteira na fazenda, levantando-se antes do amanhecer e correndo para as vacas para a ordenha matinal. Seu padrasto tinha muitos lotes de terra e cultivava girassóis e batatas. Ele também arava como um boi, não poupando a si mesmo e ao maquinário. E Mary foi ensinada a trabalhar desde pequena, sem ser especialmente mimada, e não havia tempo, havia muito trabalho, durante todo o ano. A menina tentava não incomodar a mãe e o padrasto, trabalhava também e em casa e no campo ajudava, estudava bem, mas em seu coração odiava tudo aquilo. Parecia-lhe uma completa desesperança passar a vida inteira assim. Afinal, seus pais só sabiam que eles lavravam como cavalos, só que no inverno era mais fácil, mas no verão era um inferno. Mamãe estava muito cansada. Caía à noite sem forças, esfregando os cabelos de sua filha favorita. A menina adorava a mãe, cantava maravilhosamente bem, era até convidada para casamentos e festas. E era atraente, se não fosse por aquela cicatriz feia que começava na orelha e se estendia por quase todo o pescoço. Mamãe sempre se sentiu constrangida com isso e usava xales largos ou gola alta com gola, tentando cobri-la. Mary tentou várias vezes perguntar a ela onde havia se queimado tanto. Mas sua mãe não gostava dessas perguntas. Ela se perdia imediatamente e mudava a conversa para outro assunto, não querendo se lembrar das coisas ruins, remexer no passado. Mary não conhecia seu pai e sua mãe nunca lhe contou nada sobre ele. Desde que ela se lembrava, eles viviam com seu padrasto, o tio John. Em geral, ele era um bom homem, trabalhador, sua enteada não a ofendia, mas ele não tinha pressa em se considerar um pai. Havia uma certa distância entre eles, um pouco de frieza o tempo todo. Parecia que ele não conseguia aceitar e amar Mary como sua própria filha. Tio John era um homem rigoroso, um verdadeiro chefe de família. Era ele quem decidia tudo, distribuía o dinheiro e a família o obedecia. Ele educou sua enteada com rigor, exigia boas notas, não permitia que saísse tarde, incutia respeito pelos mais velhos, mas não poupava dinheiro para ela. Ele sempre comprava roupas novas, um celular e brinquedos. A menina obedecia ao padrasto, respeitava-o e até tinha um pouco de medo. Mas ela carecia tanto de amor paterno que o papai dizia que tinha orgulho dela, que ela era uma princesa, sua garota favorita, e sua mãe não a mimava com carinho. Ela estava cansada, então vivia como todo mundo. Mary sonhava em entrar para o departamento de canto da universidade. Ela, assim como sua mãe, desde a infância, cantava maravilhosamente, apresentava-se em matinês e até mesmo ia à região para a competição, ficando em segundo lugar entre os talentos locais. A menina, mesmo no campo e em casa, sempre cantava em voz alta suas melodias favoritas. Era muito boa. Ela dormia e se via como cantora, imaginava-se em um grande palco, sob os holofotes, e aplaudia o salão inteiro. Mas seu padrasto e sua mãe não compartilhavam de seus interesses. Portanto, quando Mary um dia contou a seus pais sobre seu desejo acalentado, um forte escândalo estourou na casa. O tio John disse severamente: "Foi você quem estragou sua filha, Sally. Que músicas e danças? O que é toda essa malandragem? Como você pode ganhar seu pão com isso? Você precisa conseguir uma profissão adequada para se sustentar por conta própria. Mary, você está indo bem em matemática, não está? Isso é bom. Você está indo para a faculdade para estudar contabilidade. Toda organização precisa de um contador. Portanto,
Você não terá problemas para encontrar um emprego. Essa é minha última palavra. E não vou lhe dar nenhum dinheiro por nenhuma dessas bobagens. Ponto final. Mary soluçou e tentou defender sua opinião. Mãe, tio John, eu não quero ser contadora. É chato e entediante. Eu quero cantar. Por que vocês não me ouvem? Mamãe apenas suspirou e acenou com as mãos. Seu padrasto era um homem de personalidade forte. O chefe da família. Era inútil discutir com ele. Sim, a própria mulher entendeu. O marido está certo. A filha cantora famosa não se tornará. Apenas perderá tempo. O padrasto reservou escrupulosamente dinheiro para a entrada e o estudo de sua enteada, conforme prometido. E Mary esperou condenada quando foi estudar para ser contadora. Ela realmente não queria. Não era muito diligente, embora tivesse um excelente conhecimento de matemática, mas não queria trabalhar com relatórios todos os dias e passar sua vida assim. E então surgiu um pretendente, o filho de um fazendeiro, Henry. Mary não o suportava. Ele era insolente, grosseiro, bebia e era um pouco grosseiro. Ela evitava encontrá-lo o máximo que podia, mas ele a seguia por toda parte, não se oferecendo para encontrá-la, mas literalmente ameaçando-a. Você, Mary, não se exiba. Você será minha de qualquer maneira. Meus pais já decidiram tudo com seu padrasto. Nós vamos nos casar, eles vão unir as terras, aumentar a renda. Então o assunto está resolvido. A moça se irritou e respondeu bruscamente. Não minta. Meus pais não poderiam fazer isso. Por que você precisa de mim? Eu não o amo. Como vamos viver? Henry riu e olhou para ela de forma carnívora. Por que você está falando como uma velha? O que a vida tem a ver com isso? Primeiro vou me divertir com você, galinha. Vou me livrar de sua arrogância. E depois veremos se gosto de você. Mary chorou e implorou a seus pais. Não vou me casar com Henry. Tio John, eu vou estudar contabilidade, mas não casamento. O senhor não disse que eu iria para a faculdade? É o senhor que está tentando me colocar em qualquer lugar. O padrasto esfregou as mãos. Você é estúpida, Mary. Não vê sua própria vantagem. Uma coisa não impede a outra. Não qualquer um, mas Henry. E eu não digo que você deve se casar amanhã. Você estará noiva por enquanto. Mas o principal é se manter firme. Ser parente do fazendeiro. Você vai se formar, vai se casar, o pai de Henry vai colocá-la em nosso escritório como contadora, teremos mais renda. O que há de errado nisso? Não brigue, mas use sua cabeça e seja inteligente. Henry pode ser um pouco burro, mas os pais dele estão bem de vida. Você será como um queijo na manteiga. Você agradecerá a sua mãe e a mim mais tarde, sua tola. Mary chorou e chorou. Você não entende, mamãe? Eu não amo Henry. Ele me dá nojo. O que é isso, a Idade Média? Por que a senhora não coloca um saco na minha cabeça e me obriga a me casar com ele? Mamãe entendeu, sentiu pena dela e tentou acalmá-la. Mary, não fique tão chateada. Você ainda tem que terminar seus estudos. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Não vamos casar você amanhã. Bem, dê uma olhada no cara. Talvez ele não seja tão ruim assim. Onde você encontrará um melhor no vilarejo? Tudo o que você pode ver é um monte de lixo. Nós só queremos o melhor para você, portanto, você não precisa de nada. Mary se opôs com veemência. Eu não vou morar aqui e não quero seu Henry para nada. Vou para a cidade e farei um curso de canto. Viverei como quiser e amarei quem meu coração escolher. Nesse meio tempo, o filho do fazendeiro estava literalmente perseguindo-a. Não a deixava passar, tentava espremê-la em um canto e a apalpava impudentemente como se fosse sua propriedade, rindo na cara dela. A garota já estava à beira do desespero e contava os minutos até a formatura para ir rapidamente estudar, esperando mentalmente que tudo se dissolvesse de alguma forma. Mas ela havia se decidido
que não iria se casar com Henry de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas quando Mary estava no último ano do ensino médio, tudo mudou radicalmente. O tio John, que sempre foi forte e saudável, de repente começou a definhar e definhar. Ele mal conseguia se levantar de manhã, às vezes até cambaleava, começou a comer e a dormir mal e mal terminava seu turno no campo. Não tinha forças. Sua mãe insistiu para que ele fosse ao centro distrital, a um médico, para ser examinado, mas seu padrasto apenas acenou, dizendo que não era nada sério, que passaria, que era apenas cansaço. Mas a cada dia, a condição do homem piorava. Era impossível continuar. Quando procuramos os médicos, já era tarde demais. Eles diagnosticaram o último estágio. O homem queimou como uma vela e morreu 6 meses depois. Mamãe chorou, lamentou e sentiu saudades do marido. Ele era seu apoio e suporte, e ela não conseguia imaginar como viveria sem ele. Mary, é claro, também chorava, sentia pena do padrasto e também da mãe, pois agora ela estaria sozinha. Tinha sido tão difícil e agora era um desastre. Quase todo o dinheiro que o padrasto havia economizado para a matrícula da enteada foi gasto em tratamento médico e despesas com o funeral. A família tinha muito pouco dinheiro. Mas apesar desses problemas que se abateram sobre a família, um raio de esperança surgiu na alma da menina para organizar sua vida como ela mesma havia sonhado por tanto tempo. E ninguém a casará com o odiado Henry. Após a formatura do ensino médio, Mary começou a conversar com ela. Mamãe, ouça-me. Eu vou para a cidade. Já telefonei e descobri quais documentos são necessários para a admissão. O escritório do reitor me disse, e eu tenho direito a um dormitório. Deixe-me ir, por favor. É o meu maior sonho. Você enterrou seu talento na fazenda e agora quer o meu? Fui tão elogiado na competição que disseram que eu deveria estudar mais. Que tipo de contador eu sou? Não sou muito diligente. Não consigo fazer isso. E já é difícil para você sem o tio John. E agora estou nas suas costas. Mas eu vou para uma escola. Vou trabalhar meio período. Vou ajudá-la. A mulher abraçou sua filha favorita, acariciou-a e disse com carinho: O que posso fazer com você, sua menina teimosa? Eu sei como você quer cantar. Eu também era assim, e estava ansiosa para ir para a capital. Eu acreditava em um futuro brilhante, mas não foi como eu sonhava. Eu me queimei, minha filha. É por isso que estou convencendo você a não fazer isso. Estou muito preocupado com você, minha boneca. Não quero que você repita o meu destino, entende? Mas, por outro lado, sei o quanto isso é importante para você. E seria errado se eu a privasse da chance de ser feliz. Vá, se já se decidiu, e veja se tem sorte. Vou orar por você e cruzar os dedos. Não se esqueça de sua mãe. Ligue para ela com frequência. Mary deu um grito de alegria e chorou. Obrigada, mamãe. Eu sabia que você entenderia e me apoiaria. Vou ligar para você assim que chegar. Então, vou fazer minhas malas. Acredite em mim. A senhora terá orgulho de sua filha. A despedida foi difícil. Sally chorou, abraçou sua única filha, fez uma mala pesada para ela e lhe deu dinheiro pela primeira vez. Ainda assim, seu coração estava perturbado. Como Mary sobreviveria sozinha na capital? Afinal de contas, sem parentes, sem apoio. Ao se despedir, ela sussurrou para a filha: Mary, aconteça o que acontecer, lembre-se, será absolutamente insuportável. Largue tudo e vá para casa. Eu sempre a levarei para casa. Bem, com Deus, vá. Mary estava tão feliz. Parecia que o trem a estava levando para um futuro feliz, longe da aldeia, e agora tudo ia ficar bem. Ela estava muito determinada a conquistar a capital. Afinal de contas, todos os juízes das competições lhe diziam que ela cantava muito bem e que tinha um grande futuro. Quando chegou, ela alugou um pequeno quarto e, mesmo sem arrumar suas coisas, correu para a universidade para se inscrever. Mas, por mais que ela se esforçasse nos exames, por mais que se esforçasse,
a comissão só fazia torto. Os examinadores, presunçosos e carrancudos, criticaram a ingênua e inexperiente garota do vilarejo e a aconselharam a se preparar adequadamente e depois fazer os exames se realmente quisesse estudar aqui. Ela falhou miseravelmente e não passou no concurso. Já no saguão, ouvindo as conversas das outras pessoas, ela percebeu que tudo aqui é comprado e vendido, e ela, sem dinheiro e boa vontade, não conseguiria nada. Mary ficou muito chateada, a ponto de chorar. O que posso fazer agora? Voltar para a aldeia? Todos vão zombar de mim. Vou passar vergonha na frente da minha mãe. Ah, não! Você pegou a garota errada. Trabalharei por 1 ano, economizarei algum dinheiro, me prepararei melhor e depois embarcarei novamente. Nunca desistirei de meu sonho. Ela enxugou as lágrimas que escorriam, balançou a cabeça e foi para casa, mas estava determinada a não desistir e se estabelecer na capital. Afinal de contas, ela estava sonhando com isso há tantos anos. Ela começou a procurar um emprego, mas ficou amargamente desapontada. Tio John tinha toda a razão. Sem educação e experiência não era levada a lugar nenhum. Mal conseguiu um emprego como faxineira em uma fábrica de móveis particular. Assim começou para Mary a dura vida cotidiana. A quantidade de trabalho era grande e os salários ridículos, além do fato de que a megalomaníaca Ellie a estava deixando louca. Dizia-se que ela não tinha filhos nem vida privada, por isso cuspia veneno em todo mundo. Mas o diretor, Max, ao contrário, era um homem muito agradável e educado, sempre a cumprimentava, podia dizer uma palavra e não a desprezava. Também havia rumores diferentes sobre ele na equipe. Diziam que ele tinha 45 anos, era viúvo e criava um filho de 3 anos. Ele e sua esposa conceberam a criança tardiamente e ela morreu no parto. Em geral, ele foi caracterizado de forma positiva, como um líder justo e leal. Mary também gostava muito dele, alto, escultural, com olhos verdes que irradiavam bondade. Um dia, Mary, como de costume, estava limpando o escritório no 1º andar e ouviu uma conversa no escritório de Ellie, que conversava animadamente com Pam, a contadora. A economista-chefe, é claro, notou a faxineira, mas nem sequer cobriu a porta, aparentemente achando que ela não poderia entender nada. Ela geralmente considerava Mary uma caipira. Mehera disse: "Ouça, Ir, tenho algo que quero fazer. Em alguns dias, o diretor fará um acordo importante para comprar um material bastante caro para as camas e a delegação já chegou. Eu disse ao Max que o material é mais caro, mas muito melhor, durável e resistente ao desgaste, e ele acreditou em mim. Então, preparei o contrato. Como um homem inteligente, você perceberá que esta é uma empresa de um dia, e o negócio é obviamente um fracasso. Na verdade, é a madeira mais barata e pior, com uma mistura de madeira abaixo do padrão, chicotes e sucatas. Portanto, quero que nosso diretor vá à falência, à bancarrota, e vocês me apoiam nisso. Meus concorrentes me prometeram um bom cargo, de vice-diretor, se eu fizer tudo isso. Eu o arrastarei para lá também, mas não como contador, mas como economista-chefe. Você receberá um salário 3 vezes maior. Além disso, se tudo der certo, você e eu receberemos um salário tão alto que será suficiente para passarmos férias de luxo no mar e ainda sobrar um pouco. A princípio, Ira hesitou. Tenho medo, Ellie. E se não der certo? Ou se o diretor descobrir tudo? Então, nossas cabeças voarão, ficaremos sem trabalho. Mas Ellie insistiu. Não se preocupe, amigo. Quem não se arrisca, não bebe champanhe. Max confia em mim, como confia em si mesmo. Ele assinará o contrato sem pensar 2 vezes. Mas nós faremos uma fortuna. No final, Ira concordou e eles fizeram um acordo, sem perceber que Mary tinha ouvido a conversa deles do lado de fora da porta do escritório. Tentando não fazer muito barulho, ela se afastou para não atrair atenção desnecessária.
Em seu íntimo, ela estava furiosa. Suas cobras! Esperem um pouco. Tenho que avisar o Max. Mesmo que ele não acredite em mim, serei expulsa, mas minha consciência estará limpa. Mary não se arriscou a ir até a sala do diretor naquele momento, pois daria muito na vista. Depois do trabalho, ela o esperou no estacionamento. Ela se aproximou do homem e começou timidamente. Max, você vai me desculpar por interromper. Tenho que avisá-lo. A Ellie e a Pam, da contabilidade, estão tentando lhe fazer uma armadilha. Sei que é errado escutar, mas não fiz isso de propósito. Estava apenas arrumando as coisas e ouvi tudo. Então, ela contou a trama desonesta de seus colegas e observou a reação do diretor. Ele cerrou os punhos, ficou branco e sibilou baixinho. Eu entendo. Obrigado, Mary. Muito obrigado. Você está salvando a empresa neste momento. Estou em dívida com você. Se precisar de alguma ajuda, é só me dizer. Farei tudo. O dia do acordo havia chegado. Todos na empresa estavam atentos. No escritório organizaram uma mesa elegante, com a presença de representantes da empresa de fachada e de todos os chefes da fábrica de móveis. Quando os papéis estavam sobre a mesa, Ellie gentilmente entregou uma caneta ao diretor dizendo: Não precisa verificar. Eu verifiquei tudo centenas de vezes. A empresa é confiável. O negócio é muito favorável. Nossos concorrentes não verão madeira dessa qualidade. Nós seremos os vencedores. Nossas camas serão mais duráveis e o design será diferente. Max olhou para Ellie e se maravilhou com a audácia dela, de mentir para seus olhos daquela maneira e não corar. Ele tirou calmamente alguns papéis de uma pasta e os jogou sobre a mesa. Estou acostumado a confiar apenas em mim mesmo. Por isso verifiquei tudo 2 vezes. Acontece que a empresa Integral, que fornece esse material, não existe. É uma empresa falsa, uma operação de um dia. Realizei uma análise espectral do material, que não corresponde de forma alguma aos parâmetros declarados. Eles queriam me enganar, e em grande escala, porque há dezenas de milhões em jogo. Como você explica isso, Ellie? Você diz que verificou tudo 2 vezes, certo? O departamento de contabilidade também deve ter sido cego. Eles estavam contando tudo, não estavam? O que seus concorrentes lhe disseram para que você traísse a empresa para a qual trabalhou todos esses anos? Sinto muito. Confiei plenamente em você. Graças a uma pessoa que me alertou sobre a armadilha a tempo. Caso contrário, eu teria me afundado. Agora saiam daqui e levem seus amigos antes que eu chame a polícia. A delegação fugiu rapidamente, colocando o rabo para fora ao perceber que era uma grande bagunça e que o plano havia fracassado completamente. O diretor entrou em ação e expulsou Ellie e Pam em uma reunião pública. E no final, ele acrescentou: Se mais alguém da equipe quiser seguir o exemplo dessas 2 funcionárias, peça demissão imediatamente. Não estou impedindo ninguém. Não preciso de traidores. E me digam, colegas, ofendi alguém? Ou estou sendo mal pago? Nossa empresa está se desenvolvendo de forma dinâmica e eu quero estar cercado apenas de pessoas leais e fiéis. Todos desaprovaram Ellie e foram para suas mesas, e a mulher malvada olhou para Mary com tanto ódio, percebendo que ela era a única que poderia ter informado a diretora e a odiou, decidindo que iria se vingar dela se tivesse a chance. A melhor amiga de Ali, Pam, também havia se desentendido com ela, amaldiçoando-a por sua participação no esquema. Finalmente, a vida de Mary estava indo bem. Ela estava trabalhando tranquilamente, ninguém a assediava todos os dias. Um dia, o diretor trouxe seu filho, Ethan, para o trabalho. Ele o deixou em seu escritório e disse à secretária que ficasse de olho nele. Ele tinha outro negócio em vista e não poderia perdê-lo. Mary estava regando as flores quando ouviu o bebê chorando alto. Ela foi até lá e viu que a secretária assustada estava fazendo o possível para acalmar o bebê, mas não estava tendo sorte.
O bebê chorava muito, chamando pelo papai e sujando o rosto com lágrimas. Então Mary entrou e perguntou timidamente: "Sinto muito. Posso tentar acalmar o bebê? Ele está esfregando os olhos. Obviamente está com sono, por isso está irritado. E ele está com calor. Então, terei de despí-lo. Gostaria que eu cantasse uma canção de ninar para ele? Talvez isso ajude?" Inga respondeu irritada. "Claro, não me importo, mas faça alguma coisa, meus ouvidos estão cheios de gritos. Quando Max vai encontrar uma babá decente para Ethan? Ele não consegue fazer com que eles se acomodem. E eu não sou uma boa babá. Estou entrando em pânico." Mary sentou-se ao lado dele, tirou o macacão quentinho do bebê, acariciou a cabeça dele e cantou baixinho. As gaivotas chegaram, as gaivotas estão arrulhando, colocando o bebê para dormir. Durma, pequeno, descanse, feche os olhos. Ela realmente cantou maravilhosamente. Sua voz fluiu como um riacho, e o bebê se acalmou e começou a dormir. A secretária apenas abriu a boca e não sabia o que dizer. Naquele momento, o diretor estava na porta e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele não conseguia tirar os olhos da garota. A canção de ninar dela o transportou para um passado distante. Ele já tinha ouvido essa música muitas vezes. Esse som. Max cresceu em uma família pobre e disfuncional. Sua mãe gostava de sair, e ele não sabia nada sobre seu pai. A criança cresceu por conta própria, corria até a noite na rua, aprendeu cedo a lutar, roubava com meninos nos jardins de macieiras e pereiras de outras pessoas, muitas vezes era vítima de vandalismo. Em casa sempre havia um baile, no eterno cheiro de bebida e tabaco que sempre o afastou dos maus hábitos. Ele não conseguia nem olhar para o álcool. Era repugnante. Imediatamente após a escola e o exército, o rapaz correu para a capital em busca de uma vida melhor. Ele teve sorte, pois conseguiu um emprego em uma casa rica como operário. Max se esforçou ao máximo, trabalhou para 3 pessoas, foi jardineiro e zelador e consertou tudo na casa. Ele se agarrou ao seu lugar, pois também foi colocado na casa com os empregados e tinha medo de perdê-lo. O proprietário era um homem de 45 anos e tinha um filho. A proprietária era uma mulher de negócios de 45 anos. Sarah, uma senhora rígida, não muito amigável, mas que pagava bem e não ofendia. Um dia, sua prima mais nova, também uma garota do interior, veio visitá-la. O nome da moça era Sally. Ela havia entrado na Universidade de Artes e morava com sua irmã. Max se apaixonou por Sally imediatamente, à primeira vista. Ele se lembrava de seus olhos verdes sem fundo, seu porte esguio e sua longa trança loira. Ele lhe deu flores silvestres em cachos, colocando-as discretamente na janela à noite para agradar sua amada. Sally aceitou seus avanços, e não apenas a simpatia surgiu entre eles, mas sentimentos brilhantes se acenderam. O romance esquentou, os jovens iam ao cinema, caminhavam por horas e não conseguiam conversar, e à noite ardiam de paixão, às escondidas de todos, para que Sarah não soubesse. Mas todas as coisas secretas, mais cedo ou mais tarde, vêm à tona, e a proprietária e seu marido adivinharam tudo. A própria Sally confessou a eles que estava seriamente apaixonada e que ela e Max queriam se casar. Essa reviravolta não agradava à mulher de negócios, pois por que ela deveria se relacionar com um jardineiro pobre? O que ele poderia dar a Sally? Ele não tem nada para mostrar, não passa de um runt of the mill. Sarah já havia encontrado um pretendente promissor para sua irmã. Ele era parente do marido dela, seu pai era um grande empresário, um partido favorável. O que posso dizer? Ela tentou separar o casal, organizou escândalos, não deixou Sally entrar, ameaçou o jardineiro de demissão, envergonhou os dois. Mas eles continuaram a se amar secretamente, contra todas as probabilidades.
Max e Sally não podiam fazer nada a respeito. Eram atraídos um pelo outro como um ímã. Não conseguiam viver um dia sequer separados. Foi sua amada que lhe cantou aquela mesma canção de ninar como uma criancinha, e ele desmaiou e ouviu os suaves brilhos de sua voz. Max sonhava que economizaria mais dinheiro e que ele e Sally alugariam uma casa e se casariam. Afinal de contas, não é no dinheiro que está a felicidade, como ele pensava na época. Mas um dia aconteceu uma tragédia que separou os amantes para sempre. Seu marido estava viajando com Sally em um carro, ele a pegou na universidade depois das aulas e a estava levando para casa. Naquele momento, um bêbado atrevido bateu neles e causou um terrível acidente. Os dois morreram na hora. Essa notícia matou Max. Ele queria ir ao necrotério, queria se despedir de sua amada, ficar um pouco com ela. Mas a proprietária interrompeu esses impulsos e lhe deu ordens severas. Não fique histérico aqui. Estou cansada de ficar sem você. E, em geral, vá para casa. Não tenho tempo para você agora. Você está demitido. Você não tem nada para fazer em funerais. Você não é nem mesmo um parente, apenas um servo. Isso só vai levantar dúvidas. Max estava inconsolável, profundamente ofendido e não entendia por que a patroa era tão cruel e não lhe permitia nem mesmo se despedir de sua amada. Arrumou suas coisas e foi para casa. Não se lembrava de como havia chegado lá. Por muito tempo, ele não conseguia esquecer sua amada. Seu amor por ela vivia em seu coração, apesar de tudo. O rapaz conseguiu um emprego em uma empresa como mensageiro e foi notado pela proprietária, uma senhora solitária e de aparência não muito atraente, Kate. Ela era mais velha do que ele, estava um pouco acima do peso e não era muito popular entre os homens, mesmo apesar da riqueza. Pode-se dizer que ela foi a iniciadora do relacionamento deles. No início, Kate fez amizade com ele. Eles conversaram muito sobre a vida. A mulher percebeu o destino difícil desse rapaz modesto, sentiu pena dele, ajudou-o a se matricular no departamento de correspondência da Faculdade de Economia. Convenceu-o de que era necessário ter uma profissão por trás dos ombros. Max ficou muito grato a ela, pois viu como ela o olhava, não como um amigo, mas em seus olhos havia amor e esperança. Kate também falava sobre si mesma, sobre seu destino difícil, que ela tinha que conseguir tudo sozinha. Aos poucos, em geral, eles sempre conversavam de coração para coração, francamente. E certa vez, uma mulher lhe pediu para consertar uma torneira que estava vazando em sua casa. Então, Max ficou com ela até de manhã, depois de beber uma garrafa de vinho. Depois daquela noite, tudo mudou em seu destino. O casal começou a se encontrar oficialmente, sem se esconder. Kate estava feliz, pois finalmente não estava sozinha e amava sinceramente o noivo. Logo Max se casou com ela, por desespero e sem muito amor. Foi mais por gratidão. Ele se convenceu de que poderia amar Kate, fazê-la feliz. Só precisava de tempo. Mas sua carreira foi de vento em popa depois disso. Ele e sua esposa se expandiram, abriram seu próprio negócio na capital e se mudaram para lá para viver. Sua esposa ensinou pacientemente ao marido toda a sabedoria e os truques dos negócios. Ele entendeu tudo na hora e logo conseguiu administrar a empresa com a mesma facilidade da esposa. Max respeitava sua esposa por sua perspicácia nos negócios e, como homem, era um marido fiel. Nunca a traiu, mas nunca sentiu tanto amor quanto por Sally, por Kate. Durante muitos anos, eles se uniram principalmente pelo trabalho, e somente quando Kate já tinha mais de 40 anos, ela engravidou de repente. Foi um verdadeiro milagre, pois por tantos anos eles não tiveram uma única gravidez. Há muito tempo se desesperaram e desistiram de tentar ter filhos. O casal estava feliz, embora a gravidez tenha sido muito difícil. A esposa teve uma intoxicação terrível,
edema, pressão alta, uma verdadeira provação. Os médicos desencorajaram Kate a dar à luz por conta própria. Afinal, pela idade, insistiram em uma operação planejada, mas a mulher se recusou terminantemente. Ela queria muito sentir o que é dar à luz uma criança, pois havia sonhado com isso a vida inteira. Kate suportou tudo bravamente, pois estava animada com a ideia de que logo se tornaria mamãe e daria um herdeiro a Max. Infelizmente, os piores temores dos médicos se concretizaram, o parto foi longo e difícil e tudo terminou tragicamente. A mãe morreu de hemorragia maciça e apenas seu filho recém-nascido foi salvo. Max lamentou sua esposa, sofreu, sinceramente sem entender por que o Senhor lhe tira uma pessoa próxima pela segunda vez? Por quê? O filho se tornou o único incentivo para viver e não se deixar abater. Embora não fosse fácil para um homem criar uma criança sozinho, às vezes ele estava à beira do desespero, mas valia a pena pegar em seus braços um caroço que chiava, pois imediatamente se tornava tão quente e bom, e ele sempre enfrentava as dificuldades. O negócio exigia sua presença constante, era impossível gerenciá-lo remotamente. A mãe de Max havia morrido de vodka há muito tempo. Kate não tinha parentes. E surgiu a questão de encontrar uma babá para seu filho. Havia dificuldades com essa questão. As babás não se encaixavam em sua casa. Provavelmente porque ele colocava câmeras lá e as vigiava todas as noites para se certificar de que as candidatas estavam cuidando da criança adequadamente. Ele estava muito preocupado com Ethan e não queria que nenhuma babá negligente o machucasse. Foi então que se descobriu que a equipe era negligente em suas funções. Eles roubavam dinheiro, roubavam comida da geladeira ou ficavam clicando no telefone o dia inteiro e meu filho chorava, sentado no chão. Quando Ethan foi para o jardim de infância, ficou um pouco mais fácil, mas ainda precisava de uma babá para ficar com seu filho até Max voltar da fábrica tarde da noite. Hoje, ele teve de levar a criança do jardim diretamente para o trabalho, porque outra babá, descuidada, estava supostamente doente e se esqueceu de avisá-lo. Mary notou o diretor e ficou constrangida, começando a justificar por que havia sido trazida para a sala dos chefes sem ser convidada. Max, desculpe-me, eu só queria ajudar. Seu filho estava chorando tanto. Estou indo embora, desculpe. O diretor fez um gesto para que a secretária saísse, fechou a porta e começou a questionar Mary. Não estou nem um pouco zangado, pelo contrário. Estou grato por você ter acalmado seu filho. Mas me diga, como você conhece essa canção de ninar? Ela não é popular, não se ouve muito. E você tem uma voz tão maravilhosa. A menina respondeu. Minha mãe canta bem. Ela sempre cantava para mim quando eu era criança. Então eu me lembrei. Não é linda? Ethan também adormeceu imediatamente. Max se sacudiu bruscamente. Mãe? Jesus, diga-me, qual é o nome de sua mãe? Mostre-me a foto dela. Eu lhe peço. É muito importante para mim. Mary ficou surpresa com esse ímpeto do diretor, mas mesmo assim, começou a contar. Eu também sou uma garota do interior. O nome da minha mãe é Sally, e nunca conheci meu pai. Vivi com meu padrasto, tio John. Tenho uma foto na minha bolsa, sempre a trago comigo. Vou buscá-la para você. Enquanto Mary se dirigia ao quarto dos fundos para pegar sua bolsa, a mente de Max girava. Essa é a minha Sally? Ela está realmente viva? Não existe coincidência. Mas como isso é possível, já que ela morreu no acidente? Eu daria tudo para vê-la novamente, para abraçá-la, para sussurrar o quanto eu a amo. Como senti sua falta e desejo por ela. Mary trouxe a foto e a estendeu para o diretor, e ele, atônito e segurando a cabeça, sussurrou como um louco. É ela! Essa é a minha Sally. Definitivamente é ela. Obrigado, meu Deus. Eu a encontrei. Eu a encontrei. Sally,
Meu amor. Mary olhou atônita para o diretor, perguntando-se se ele havia enlouquecido. E se o bebê não acordasse gritando? Ela lhe entregou um copo de água, ele o bebeu de um só gole e, de repente, olhou para Mary e começou a dizer coisas estranhas. Filha, você é minha filha. É assim mesmo. Não posso acreditar. Nunca tive filhos em toda a minha vida e agora tenho 2. Que bênção! O homem a levou até o espelho na parede, ficou ao lado dele e começou a gritar. É isso mesmo! Minhas orelhas e meu nariz com uma protuberância, minha filha. Meu! Mary recuou em direção à porta e disse: Max, você está bem? Do que está falando? Não deveríamos chamar uma ambulância. Você não está em si. Estou com medo de você. O diretor balançou a cabeça, como se estivesse recuperando os sentidos. Correu até Mary novamente, agarrou suas mãos e começou a dizer: Não, não, Mary, não estou louco. Sente-se e me ouça, por favor. Não me interrompa. Será uma longa conversa, mas você entenderá, tenho certeza. E ele começou a contar a ela toda a sua vida, desde a juventude. Mary ouviu chocada e acreditou nele. Agora ela entendia de onde sua mãe tirou aquela cicatriz feia de queimadura e por que ela não queria falar sobre isso. O diretor disse com sinceridade no final: Mary, eu pensei que a Sally estivesse morta, que tivesse morrido naquele acidente. Eu estava de luto por ela. Nem percebi que a havia engravidado. Preciso vê-la, por favor, para descobrir como isso aconteceu, para onde ela desapareceu por anos. Por que ela não me deixou saber sobre ela? E o mais importante, quero ter certeza de que você é minha filha. Quero ouvir isso da Sally. Se eu soubesse que você estava por aí, eu a teria apoiado, a teria ajudado, não a teria abandonado. Você acredita em mim? Mary balançou a cabeça o tempo todo, sem conseguir acreditar, e então disse: Não se preocupe tanto. Podemos ir para minha casa a qualquer momento. A mamãe está em casa, ela trabalha na fazenda, e é uma fazenda grande, ela raramente vai à cidade. Mas eu realmente não consigo acreditar que você seja meu pai. Embora se for, eu ficaria muito feliz de verdade. Só podemos sonhar com um pai tão honesto e gentil. Tio John, ele não me machucou, mas nunca fomos próximos. Ele não me entendia. Ele e eu éramos muito diferentes. Max exclamou. Então, qual é a demora? Assim que o Ethan acordar, iremos imediatamente. Vou pedir um almoço de criança no restaurante para meu filho e seguiremos nosso caminho. Mal posso esperar para ver sua mãe e conversar com ela. Meu Deus, quanto tempo faz que não nos vemos? Não acredito que foi uma vida inteira separados. Sally tinha acabado de fazer as tarefas domésticas, alimentado o cachorro Boyan e estava ocupada na cozinha fazendo tortas de repolho. De repente, bateram na janela e Boyan latiu alto. A mulher se levantou e foi abrir a porta. Ela viu a filha na soleira da porta, um homem com barba e um bebê nos braços. Sally ficou atônita. Filha, você está aqui, boa menina? E não está sozinha com convidados? Por que não me avisou? Eu teria preparado um jantar festivo. Entre, não há nada para congelar a criança. Quer me apresentar? Houve uma pausa incômoda. Mary não sabia o que dizer. E então, o homem não aguentou mais e disse com a voz embargada: Sally, querida, você não me reconhece? Sou eu, Max. Repetilov. Nós nos amávamos tanto. Eu trabalhava como jardineiro para sua irmã Oksana. Você se esqueceu? Mas eu me lembro de você por toda a minha vida. A mulher abriu a boca e prendeu o ar. Não podia acreditar. Ela segurou seu lenço felpudo nas mãos, esfregando-o em choque. Era realmente o seu Max. Os mesmos olhos radiantes, a mesma voz, as mesmas mãos. Mas como ele havia se tornado um homem sólido, era difícil reconhecer nele o jardineiro jovem e burro, magro, tímido e sorridente. Agora,
Ele era um cavalheiro imponente com uma barba bem feita, vestindo um casaco de cachemir caro e carregando uma pasta de couro. Os anos, é claro, haviam cobrado seu preço. Agora, ele tinha até uma pequena barriga e ramos de rugas em volta dos olhos. Mas a voz, os olhos, eram os mesmos de muitos anos atrás. Momentos do amor deles passaram imediatamente diante dos olhos de Sally, que até fechou os olhos. Seu coração deu um salto e o chão saiu de debaixo de seus pés. E o homem olhou para ela como antes, com ternura e amor. Não notou as cicatrizes e rugas em seu rosto. Viu a Sally que havia amado a vida inteira. Mary pegou Ethan calmamente nos braços e foi para o quarto com ele. Começou a despi-lo. Ela entendia que mamãe e Max precisavam conversar sobre muitas coisas em particular, e ela era supérflua aqui. A menina levou o bebê para a cozinha, começou a alimentá-lo e contou-lhe um conto de fadas sobre uma tsarevna. Ele ouviu a história e comeu sem capricho, espalhando batatas no prato, às vezes passando a colher na boca. Era tão engraçado que o bebê fungava tentando. Mary gostava de cuidar da criança, olhava para ele e pensava: seria ótimo se Ethan fosse meu irmão. Eu ficaria de babá dele o tempo todo. Ele é tão fofo. Ao mesmo tempo, Max perguntou a Sally: diga-me, onde você foi parar? Como você chegou até aqui? Sarah me disse que você e o marido dela foram mortos. Por que você não me avisou que estava viva? Diga-me, Mary é minha filha? Ela não é? Por que não me contou? Eu não tinha o direito de saber? Oh, meu Deus! O que você e eu fizemos? O homem despejou perguntas na mente de Sally, manteve as mãos sobre ela e olhou diretamente em seus olhos, querendo respostas honestas. Sally contou a Max como realmente havia acontecido. O marido da minha irmã e eu sofremos um acidente, mas acordei no hospital, na UTI, e não me lembro de nada. Só do momento do impacto e depois da escuridão, aparentemente, perdi a consciência devido ao choque. Quando me vi no espelho, gritei de horror. Estava muito queimado. Parte do meu rosto, pescoço e costas estavam queimados. Era impossível olhar. Depois, fiz uma operação atrás da outra e fiquei com essa cicatriz feia para o resto da vida. E houve muita dor, medo e horror. Não quero que ninguém passe por isso. Claro que perguntei à minha irmã sobre você. Senti sua falta. Esperava que você viesse, me apoiasse, estivesse lá para mim. Senti muito sua falta. Mas minha irmã me disse que você me deixou. Você foi embora. Você fugiu. Você não queria viver com uma mulher feia. E eu fiquei mortalmente ofendida. Até o odiei por muito tempo. Eu estava grávida. Foi um milagre não ter perdido o bebê após o acidente e as cirurgias. Quando minha irmã descobriu que eu estava grávida, ela insistiu para que eu fizesse um aborto, gritando: não me envergonhe, Sally. Somos uma família decente. E você, em vez de estudar, está fazendo amor com um jardineiro mendigo e o levou como um gato. Encontramos um noivo bom e decente para você. Nós nos preocupamos com seu futuro. E agora? Será que ele vai querer levá-la mimada e com o filho de outro homem nos braços? E de qualquer forma, você foi anestesiada. Não sabemos quem vai nascer lá. Talvez uma aberração. Então, escolha. Ou você faz um aborto e depois vive conosco, estuda, casa com um homem normal. Ou volte para o lugar de onde veio. Não precisamos de tais problemas com nosso marido. Você é tão idiota. O que você quer com aquele mendigo? Eu não podia matar o bebê. Estava cansada disso. Pensei que se fosse meu destino, o que eu poderia fazer? Se o bebê sobreviveu depois de tudo, é a vontade de Deus. Eu mesmo criarei o bebê. Não me atrevi a assumir tal pecado em minha alma. Eu desisti de mim mesma. Pensei, quem me quereria com essas queimaduras? Mas pelo menos terei um bebê para esperar. Desisti de meus estudos, de tudo, e voltei para a aldeia após a alta. Meus pais discutiram, é claro.
porque eu os envergonhei. Eles me mandaram para a capital para estudar, e eu voltei com uma ninhada. E no vilarejo, vocês entendem, todos ficaram semicerrando os olhos, julgando como assim. Voltei da capital, com uma barriga e sem marido. Mas minha irmã me ajudou. Disse a minha mãe em cores que a culpa era toda minha e que eu era a única culpada. E eu tinha que lidar com isso. Depois que Mary nasceu, meus pais me convenceram a me casar com John, que sempre teve uma queda por mim desde o ensino médio. Sempre carregando uma pasta e falando de amor. Mas quando ele descobriu que eu havia voltado, ele mesmo me procurou. Não falou de amor, apenas me pediu em casamento. Ele disse que, embora estivesse com raiva de mim por eu ter tido um filho com outro homem, ainda assim não poderia viver com outra pessoa. Seu coração não pode lhe dizer o que fazer. Nem mesmo minhas cicatrizes o assustavam. Meus pais ficaram encantados, se apegaram a John e me convenceram a me casar com ele. Era a coisa certa a fazer. Caso contrário, eu teria sido estigmatizada no vilarejo por muito tempo. Assim, vivemos com ele durante toda a nossa vida. Mary John nunca machucou Mary, mas também não a amava. Tenho certeza de que ele não conseguia suportar o filho de outro homem. Ele esperava ter filhos juntos, mas não deu certo. Tentei ser uma boa esposa para ele, agradando-o em tudo, trabalhando por 3, agradecida por ter me salvado da vergonha. Mas eu nunca poderia amar John como amo você. Eu não esperava vê-lo um dia, vivia apenas de lembranças. Sally, querida, é tudo mentira. Sua irmã mentiu. Quando fiquei sabendo da tragédia, quase enlouqueci, queria ir ao necrotério, ao cemitério, queria me despedir, mas ela me proibiu e me expulsou. Ela disse que você estava morto e pronto. Eu estava de luto por você, como uma pessoa morta, sabe? Meu coração estava despedaçado, achei que ficaria louco. Nunca me esqueci de você, do nosso amor. Acredita em mim? A mulher perguntou de repente. Esse garoto, Ethan, é seu filho? A senhora é casada? Diga como é. Eu entenderei. Afinal de contas, tantos anos se passaram. Todo mundo tem um destino diferente. Max suspirou e respondeu. Minha esposa morreu no parto. Agora estou criando meu filho sozinho. Nossos destinos são muito parecidos. Eu também não consegui fazer Kate feliz, porque eu só amava você, e ela sentia isso. Então, Mary é minha filha e Ethan é seu irmão paterno. Que alegria! Sally, quero que saiba que de agora em diante não a deixarei ir a lugar algum, você sabe disso. Você é minha e só minha. Vou levá-la para a capital e vamos nos casar. Nunca amei ninguém tanto quanto amo você, e não preciso de mais ninguém, entendeu? Deixe-me abraçá-la, deixe-me beijá-la. Deus, como estou feliz agora, você não pode imaginar. Eles se abraçaram e, mais uma vez, seus sentimentos não morreram nem esfriaram, apenas adormeceram por um tempo e agora se reacenderam com vigor renovado. Sally sussurrou soluçando. Não acredito que isso esteja acontecendo comigo. Meu querido, meu amor, meu querido, tudo vai ficar bem agora. Eu sei disso. Eu vou amar seu filho. Não duvide disso. Serei a melhor mãe para ele. Só não desapareça. Não desapareça mais, por favor. Não consigo suportar a separação novamente. Sally e Max olharam para o quarto e observaram Mary brincando com Ethan. Ela tirou seus velhos cubos do armário, eles os empilharam juntos e a menina ensinou as letras à criança. Ela dizia em voz alta: a letra X é um balão. A menina inchava ridiculamente as bochechas, imitando um balão, e Ethan ria e repetia com ela, involuntariamente, e os pais riam. O homem a chamava calmamente. Filha Mary, posso chamá-la assim de agora em diante? Perdoe-me por não ter estado com você, por ter perdido todos os momentos importantes de sua infância. Você não pode recuperá-la. Sinto muito. Mas há o presente. Somos eu e você.
Vamos começar de novo, certo? Sei que não será fácil para nós dois, e ainda assim, quero que você confie muito em mim. Quero que sejamos melhores amigos. Afinal de contas, você é tão meu filho quanto o Ethan, embora já seja um adulto. Mary não aguentou mais e se aconchegou ao pai sussurrando. Eu concordo, papai. Vamos tentar. Eu já amo meu irmão. Ele é tão engraçado. Fico feliz que você e a mamãe tenham se encontrado e desejo a vocês muita felicidade. Daquele dia em diante, a vida de todos os personagens mudou muito. Mary não trabalhava mais como faxineira e seu pai a ajudou a realizar seu maior sonho, entrar para o departamento vocal da universidade. Ela voava para as aulas como se tivesse asas. Estudava com prazer. A garota se mudou para a mansão do pai, onde ele também se mudou do vilarejo de Sally. Eles venderam todos os pertences domésticos e a casa, sem arrependimento, levaram apenas o cachorro velho. E os vizinhos há muito tempo discutem bem. Que sorte eles têm! Sally tinha um namorado empresário e agora Mary tinha um pai. Elas viverão como reis na capital. E até mesmo o detestável Henry acenou para elas, lamentando ter perdido uma garota assim por causa de sua grosseria. Todos eles se tornaram uma família grande e unida. Max persuadiu Sally a fazer outra operação em uma clínica particular, e sua cicatriz, da qual ela se envergonhou a vida inteira, tornou-se quase invisível. Snowball era agora o favorito de Ethan, que o acariciava e brincava com ele. E o gato ronronava fielmente para o garotinho, semicerrando os olhos de prazer. No final do ano, Mary foi convidada para o concurso nacional de talentos como a melhor do curso, o que era muito importante para ela, uma espécie de ingresso para um futuro brilhante. A garota se preparou por um longo tempo, ensaiou muito e decidiu apresentar uma complexa composição vocal no estilo folclórico Black Raven. Ellie, que já havia sido vergonhosamente expulsa da empresa de Max, estava acompanhando de perto o destino da faxineira durante todo esse tempo e, é claro, sabia tudo o que havia acontecido com ela. Quando Ellie viu o nome de Mary entre os participantes, ela esfregou as mãos de alegria. Aqui estava a chance de se vingar dela. Em sua mente, ela elaborou um plano astuto para arruinar o desempenho de Mary. Ela queria ser chamada de mediocridade e ser expulsa em público. Ela achava que era uma cantora pop. Finalmente, chegou o dia da competição. Para apoiar Mary, vieram as pessoas mais próximas, a mãe e o pai, que estavam sentados nas primeiras filas, segurando uma câmera de vídeo e rezando para que a filha fosse bem-sucedida. A saída de Mary foi anunciada. A garota fez uma cruz e subiu ao palco com as pernas rígidas. Ela estava maravilhosa. Um vestido esvoaçante no chão, longos cachos loiros esvoaçantes e maquiagem fresca, quase imperceptível. A música começou a tocar, Mary cantou o primeiro verso, e então tudo começou a fazer barulho, a estalar, o microfone se desligou de repente e o som desapareceu completamente. A garota estava tão confusa que ficou parada com a boca aberta. O salão zumbia como uma colmeia. Bem, tudo bem, cantora desanimada. O fonograma foi desligado. É claro que eram as brincadeiras de Ellie, e ela se alegrou, pois agora o idiota seria desonrado e expulso, e elas ficariam quites. E então, a mãe dela se levantou da cadeira e gritou: Mary, minha filha, não se perca, cante assim, você consegue, assim como eu lhe ensinei, cante com o coração. Mary se animou, sentindo o apoio da mãe, inspirou mais ar e cantou com tanta força e alma. A plateia ofegou e se levantou, aplaudiu, e ela continuou cantando, sem olhar para ninguém, colocando toda a sua alma na música, exatamente como sua mãe havia lhe ensinado. A casa estava cheia, e o papai foi quem gritou mais alto. Filha, você está indo muito bem.
Estou orgulhoso de você. Foi um sucesso. Os juízes foram conquistados pela participante e Mary ganhou o primeiro lugar. Ela foi parabenizada, fotografada, abraçada e beijada por seus pais. E as ofertas para apresentações estavam chegando. E apenas Ellie sibilou debaixo de seu nariz como uma cobra que teve a cauda cortada. Olhe para ela. Ela se safou. E tudo está indo bem para ela. E tudo está dando certo. E ela tem um pai rico e tem talento. Eu a odeio tanto. Após o exílio, as coisas pioraram cada vez mais para essa mulher que não tinha uma vida dupla. É claro que os concorrentes não a aceitaram porque ela não cumpria as condições, ela perdeu o emprego, os cobradores de dívidas a perseguiam e seu apartamento teve de ser hipotecado por causa das dívidas. Ela procurou freneticamente por um emprego, mas Max se certificou de que ela não fosse contratada nem mesmo para ser uma simples contadora. Ela teve que trabalhar meio período como mensageira. Foi muito humilhante. Cada vez mais à noite, a mulher bebia uma garrafa, amaldiçoando seu ex-chefe e aquela faxineira que havia arruinado um plano tão bom. Sua vida estava indo por água abaixo, mas Ellie não percebia que ela era a culpada de tudo. Mas Mary estava indo muito bem. Tinha tempo para estudar e se apresentar em concertos, e sua vida pessoal também havia melhorado. Em todas as suas apresentações, sempre havia um fã, um rapaz bonito, seu colega, que sempre se sentava na primeira fila, torcia por ela, aplaudia e dava buquês lindos. E um dia, ele ousou conhecê-la. Sussurrou em seu ouvido quando lhe deu um buquê. Mary, eu simplesmente a adoro. Você canta divinamente. Por favor, apenas uma noite, com um admirador dedicado, amanhã às 8 horas, no Café East West. Estarei esperando por você. A garota ficou intrigada. Ninguém nunca a havia conhecido assim antes. Então, ela foi a um encontro. O nome do rapaz era Oliver. Ele já havia se formado na faculdade de Direito e, acidentalmente, viu um comercial de TV com a performance de Mary e se apaixonou, e a revelia sim, de modo que, a toda hora, só sonhava em conhecer Mary e se aproximar.